Vamos, mais uma aula. Olá, boa noite. Boa noite. Mais uma aula da professora Flávia, que vai falar sobre o rádio e a web de novo. Bom, é a segunda parte da disciplina. Então, professora, fique à vontade. Obrigada, Mário. Boa noite a todas e todos. Espero que vocês estejam bem. Eu sei que já caminharam bastante e ainda tem mais um tantinho para caminhar, mas a ideia aqui é a gente, nessa disciplina, meio que concluir a questão do rádio e dar aí os últimos ferramentais para que vocês possam produzir programas com os alunos de vocês. Bom, você já me conhece, eu já me apresentei, eu sou professora, mas só recordando, professora da Universidade Federal do Paraná, eu ministro disciplinas de áudio, como essa daqui, e de vídeo também, de fotografia, mas mesmo trabalhando com vídeo e com fotografia, o rádio e o áudio é a minha grande paixão. E por isso que sempre que eu posso, eu me incluo, ou pelo menos eu concorro para participar de programas como esse. Eu acho que o rádio é uma ferramenta que a gente pode incluir na nossa sala de aula, na nossa vida, para trabalho, para lazer. Eu vou começar então, pessoal, compartilhando a minha tela, porque primeiro eu vou apresentar para vocês como vai ser a nossa disciplina. E logo na sequência a gente já trabalha o primeiro tópico de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui. Só me deem um feedback se vocês estão vendo o meu slide com o nome da disciplina. Estamos. Sim. Perfeito, então. Bom, então essa disciplina ela é uma sequência daquela primeira em que a gente trabalhou, e aí a gente viu bastante sobre características do meio rádio, e falamos bastante da linguagem radiofônica, nas suas 4 vertentes, né, que é a palavra, a música, os recursos, os efeitos sonoros e o silêncio. E essa é uma sequência porque com com a linguagem que a gente trabalhou, a gente vai ter condição de aplicar agora tudo nessa disciplina em que a gente está trabalhando, então, os recursos do rádio na web e na escola. Então, dá para fazer tanto programas na web, que aí a minha proposta para vocês vai ser essa, quanto na escola. Se você tiver, por exemplo, na sua escola, um sistema de caixas de som nas salas de aula, ou no pátio, ou nos corredores, a mesma produção que você vai conseguir disponibilizar na web, você pode disponibilizar na escola. Mas a ideia é a gente juntar, né, tanto o rádio quanto a web, para que isso abra mais canais de possibilidades para a gente. Então, como eu comentei, eu vou explicar mais ou menos como é essa nossa disciplina e já trabalhar o primeiro tópico com vocês, que é sobre o podcast. Então, ela é uma disciplina de 30 horas, é uma disciplina obrigatória, ela tem início hoje e ela vai até o dia 27 de outubro. Então, nós temos aí um mês todo para trabalharmos. A ementa dessa disciplina, a ideia é apresentar os recursos da informática para construção e armazenamento de dados de áudio através da internet, conhecer as ferramentas que possibilitam o conhecimento do universo radiofônico, desde a concepção e produção dos programas até a execução, divulgação e arquivamento das suas produções. Dando sequência na ementa, a gente também pretende possibilitar aos alunos os meios para construir seus próprios conteúdos e ter vez e voz dentro dessa nova comunidade virtual. Planejar e realizar programas radiofônicos de caráter educativo, através de análises dos elementos fundamentais na produção de programas radiofônicos e exemplos ilustrativos. Bom, então essa é a proposta, né, a ementa da disciplina. E o que eu trago para vocês é uma proposta de uma disciplina em 3 semanas. Ela vai ter um conteúdo prático maior do que a anterior. Então, começamos hoje, né, dia 30 de setembro, então a primeira semana iria até o dia 6 de outubro, com essa aula que a gente já começou, em que a gente vai apresentar a disciplina, como eu já estou fazendo, e abordar o tópico, o áudio na web, o podcast. A gente vai explicar como é que ele surgiu,
e quais são os formatos de podcast, ou se existem formatos já estabelecidos de podcasts é, na literatura atual, vamos dizer assim. E aí eu apresento uma das possíveis classificações para que vocês comecem a entender como que um podcast pode ser estruturado. A gente já vai disponibilizar o próprio PDF lá na UFR Virtual, mas se alguém tiver problema, eu também disponibilizo aqui onde é que ele pode ser encontrado. Bom, nessa semana a gente tem aí uma atividade que é, já que a disciplina pede, nessa questão da gente escutar, para ter referências, é um fórum em que a ideia é ouvir um podcast ligado à educação. Na primeira disciplina, as escutas eram livres para que vocês pudessem ir criando referências, muita gente já ouve muita coisa, muito podcast ou muito rádio, outros nem tanto. Eu sempre faço uma pesquisa com os meus alunos e cada vez os jovens ouvem menos rádio. Tá tudo bem com a minha voz? Ou só entrou um áudio? Eu estou sem retorno de vocês. Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Acredito que sim, então. Tá tudo ok. Ok. Então, obrigada, Mário. Então, na primeira disciplina, a gente falou um pouco sobre essa nossa relação com o rádio, a gente ouviu algumas coisas para criar esse repertório, para criar essas referências. Como a gente vai falar hoje de podcast, a ideia é ouvir um podcast, mas com um viés na educação. Um podcast que trabalha com a temática educação. E depois, lá na tarefa está bem explicadinho o que é que você deve, que perguntinhas que você deve responder, o que você deve prestar atenção a hora que ouvir esse podcast. E tem uma lista, assim, de várias possibilidades de podcasts ligados à educação ou ligados à ciência. Alguns feitos para o ambiente escolar mesmo e outros mais com conteúdos, né, ligados à ciência, ligados a algumas áreas da educação. Então, a primeira atividade é essa, depois vocês dão uma olhadinha lá. Se por acaso você já conhece, já escuta algum podcast ligado à educação, não precisa seguir aquela lista que eu coloquei lá. Lá são sugestões onde você pode encontrar material. Se você já escuta, pode fazer a escuta, né, e participar do fórum com o podcast que você está acostumado a ouvir, se for o caso, mas tem que estar ligado à educação, porque essa é a proposta nossa dessa disciplina. Aí, na semana 2, a gente vai ter uma segunda aula síncrona, em que eu vou trabalhar duas questões básicas. A primeira é como delinear um projeto de áudio. Eu vou dar para vocês um pequeno modelo, meio que um roteiro para seguir. Vocês já começaram a pensar em projetos no final da nossa primeira disciplina. A ideia é isso mesmo que eu quero, é por esse caminho que eu tinha pensado lá atrás, é por esse caminho que eu vou. Se for, sedimenta isso num projeto. Não, eu quero mudar tudo, eu tive uma ideia, mas passado aí 2 meses, mais ou menos, eu estou com novas ideias, vai fazer um projeto novo, então não precisa necessariamente ser aquele que você já pensou lá atrás. Eu vou repetir isso semana que vem, mas já fica aqui, então, dito isso. Pode ser aquele que você já começou a pensar, mas pode ser uma outra proposta. Mas aí eu vou explicar nessa aula síncrona da semana que vem como que você faz isso dentro de um projeto. Vai ser um projeto simples, mas é um projeto para que você tenha isso por escrito. E aí o tópico lá da nossa ementa, que é como construir e armazenar dados de áudio na internet. Nós vamos trabalhar com uma plataforma que nos possibilita, dentro da própria plataforma, gravar, editar e disponibilizar para escuta o podcast. Então, é uma plataforma bem amigável, tem uma parte que é gratuita, você pode, se quiser, depois ficar sócio do pacote completo, mas só a parte, eu vou trabalhar, inclusive, só com a parte gratuita, você vai conseguir, então, construir e armazenar dados de áudio na internet, você vai ter uma página com todos os seus podcasts ou seus programas. Então, isso é a aula que vem. E a gente vai fazer uma segunda leitura, que é um trabalho que é uma experiência lá de Portugal, em que eles foram trabalhar com o podcast no ensino básico. Então, é uma leitura bem interessante de como é que eles construíram toda essa proposta, e aí você vai estar construindo a sua, é mais um referencial
é para que você pense por que caminhos você pode andar, e ali pode te dar insights, mas a gente vai, essa leitura ela vai te mostrar na prática, né, como é que um determinado grupo lá de escolas de Portugal trilharam esse caminho de trabalhar com o podcast. E aí, a elaboração dessa segunda semana, na verdade, é a segunda elaboração, depois a gente não vai ter mais nenhuma outra tarefa, porque essa é uma elaboração que vai demandar um certo tempo, então a gente termina a disciplina com essa atividade, que é um projeto, como eu já disse, né? Colocar no papel a ideia do projeto, isso é muito importante, eu vou explicar o porquê na semana que vem, e produzir um programa piloto, né? Disponibilizar, e aí a gente vai, né? Esse programa vai ser avaliado. Então, com os conhecimentos da aula que vem, a gente vai ter condição de fazer tudo isso, tanto o projeto quanto a gravação, a edição e a disponibilização de um podcast piloto dentro dessa sua ideia de trabalhar com isso, ou na sua disciplina, ou na sua escola, e aí isso a gente vai deixar muito livre, mas um projeto ligado à educação, que é a proposta, né, do curso como um todo. Mas aí eu falo um pouquinho mais disso na semana que vem, mas só para você entender que é isso que vai acontecer. E na semana 3, eu vou deixar para vocês uma aula Karen, gravada. por favor, desabilite a câmera. Karen, por favor, desabilita a câmera. Ok? Na terceira semana, eu vou disponibilizar para vocês meio que um tutorial para você usar um software livre chamado Audacity. Eu tenho dúvidas na pronúncia, tem algumas pessoas que falam Audacity, outros Audacity, mas é um software livre que é muito bom para a gente editar, é um software que não é pesado, você pode colocar no seu notebook sem problema nenhum, e ele está sempre em constante atualização, e aí ele vai te possibilitar mais coisas além daquela plataforma que a gente vai trabalhar. Então, se você quer investir mais nisso, trabalhar com mais coisas, com mais elementos, você tem condição de usar esse software livre. Ah, não, eu quero só para uma coisinha ou outra, usa a plataforma que a gente vai mostrar. Mas esse software livre, ele é muito interessante, muito intuitivo, e o básico eu vou estar disponibilizando em uma ou duas aulas assíncronas, aí dependendo da necessidade de vocês. E aí não tem mais atividade, a atividade se encerra com aquela segunda, que já é uma atividade grande, trabalhosa, mas aí vocês vão ter aí essas 4 semanas para fazer isso, certo? Aqui eu vou também já tá lá na UFR Virtual, o detalhamento, né, das atividades, né, a primeira, que é o fórum, então você vai entrar, né, vai ouvir, depois você vai falar, né, de acordo com os formatos que a gente vai ver hoje, né, em qual que esse programa que você ouviu, ele se encaixa, o que você gostou, o que você não gostou, qual a sua opinião sobre o conteúdo abordado, e também interagir com os colegas que vão estar participando também do fórum. É importante, primeiro, essas escutas para vocês terem referência e também perceber o que os colegas ouviram, o que eles acharam, de repente aquilo que ele ouviu, você pode se interessar, seja alguma coisa mais ligada à tua disciplina, à tua ideia, e aí você vai criando o repertório. Criar repertório é muito importante, vocês sabem disso, e não dá para ouvir tudo, né? Então aí a gente vai aproveitar, né, no bom sentido, das experiências dos colegas também, por isso que é importante participar e interagir do fórum. E o segundo trabalho da disciplina, que é a elaboração do projeto, né? Eu vou passar para vocês um esquema de um projeto editorial, vocês vão escrevê-lo, é muito curto, tá, pessoal? Não é algo imenso, é 2, 3 páginas no máximo. Vai produzir o roteiro do programa piloto, gravar e editar o programa e disponibilizá-lo. E a gente vai usar essa plataforma aqui, o Podomatic. Não sei se vocês conhecem, mas ela é uma plataforma bem interessante, inclusive do artigo que eu sugiro que a gente vai ler na segunda semana. Foi a plataforma que eles trabalharam lá. Ela é muito amigável, muito fácil, mesmo que você não conheça muito, né, de áudio ou de plataformas, tenho certeza que você vai conseguir produzir, ok? E aí depois postar tudo isso para a gente, né, o link do programa, o projeto editorial, o roteiro,
como tarefa. E aí a gente está dando até o último dia da disciplina para que você consiga fazer essa atividade, certo? Por enquanto, alguma questão, alguma dúvida, algum comentário sobre a proposta dessa disciplina? Fico à disposição agora ou no final. Aí a única coisa, se tiver alguma coisa no chat, eu pediria ao Mário e à Melissa que me dessem um retorno, porque eu perdi aqui a visão de vocês. Podemos então continuar? Como eu já tinha comentado com vocês, nós vamos falar do podcast. E por que dessa escolha? Porque o podcast é essa integração que nós temos hoje do rádio e da internet, mas não só uma integração simples, né? Por exemplo, hoje eu estava ouvindo a CBN pelo meu computador. É uma integração do rádio com a internet, só que é uma integração de escuta. Nós vamos trabalhar com o podcast na perspectiva da integração do fazer, né? Do entender para fazer. Então, é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar. Mas aí, o que é o podcast ou audiocast? Talvez até você... Deixa eu colocar aqui um ponteirinho. Talvez você já tenha ouvido esse termo, audiocast, né? Mas é muito mais conhecido podcast. Por que algumas pessoas chamam de algo audiocast? Porque o podcast, veio do iPod. Quando o podcast surgiu, lá em 2004, com o Adam Curry, ele era um VJ da MTV, ele baseou a criação desse novo gênero, né, que a gente chama de podcast, para ser tocado nos iPods, né, nos iPods da Apple. Hoje a gente escuta o podcast em qualquer player, né, como a gente diz. Mas então ficou com o nome de podcast, por isso que algumas pessoas tentam dissociar da marca, né, do iPod, né, para audiocast, mas é a mesma coisa. Então, o que o Adam Curry pensou lá em 2004? Ele queria criar programas que fossem personalizados e que ele podia disponibilizar pela internet, as pessoas podiam acessar e até você assinava o podcast e ele era meio que entregue para você, era uma entrega on demand. Então, ele fazia programas de 30 minutos no formato convencional. O que é esse formato convencional? Era o rádio de então, o rádio que existia, ele produzia, né, e disponibilizava para qualquer pessoa acessar. Porque hoje a gente não consegue, né? Até um tempo, hoje não, hoje a gente consegue, mas até um tempo atrás, antes da internet, você não conseguia ter uma emissora de rádio, né? Inclusive porque emissoras de rádio, elas são concessão pública, a gente não pode. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo assim, gente, o meu sonho, né, é ter uma emissora de rádio, mesmo que eu ganhe na loteria amanhã e queira criar uma rádio dessas tradicionais, né, rádio de antena que a gente fala, eu não poderia, eu tenho que ter uma concessão do governo. É uma concessão que é um processo bem burocrático para você conseguir. Mas, com o advento da internet, eu posso criar uma rádio aqui na minha casa, com um investimento até baixo, e eu posso ter uma rádio que fique 24 horas no ar. Hoje, a gente pode ter tudo isso, e é isso que começa a ficar interessante, essa história do podcast e do rádio, quando ele cruza com a internet. Agora, vamos lá. Que gênero é esse? Algumas características que o podcast tem. Se você já acompanha algum podcast, você sabe que ele tem uma periodicidade. Normalmente, ele é semanal, ele tem um dia e hora para ser veiculado. Então, isso são coisas que são interessantes da gente pensar quando a gente quiser produzir um podcast. O podcast trabalha com a segmentação. Ele não está muito interessado, alguns até estão, mas a maioria não está muito interessada em falar com todo mundo, mas ele fala com nichos, como a gente diz. Então, você tem, por exemplo, podcast que só falam de samba, podcast que falam de filmes de terror. Veja, são segmentos, são nichos muito específicos, e isso é muito legal.
né? Eu tenho umas alunas que depois que fizeram a minha disciplina, uma delas fazia direito, elas criaram um podcast para desmistificar o direito. Então, elas trabalham com temáticas ligadas ao direito. Não é todo mundo que tem interesse, e isso não tem problema. Então, o podcast, ele é segmentado, ele é nichado, né? Ele trabalha com nichos. A divulgação dele, você pode, sabe, fazer algo muito imbricado com várias coisas. Então, por exemplo, você pode usar a tua mídia social ou criar uma mídia social do teu projeto para divulgá-lo. Qualquer mídia social, TikTok, Instagram, Facebook, se você ainda usa Facebook, eu ainda uso. Né? Então, a divulgação, ela começa a fazer o cross-mídia, que a gente chama, ela começa a misturar várias mídias para que as pessoas saibam que você existe. E o podcast como um gênero, ele está na categoria daquilo que a gente chama de transmídia, que é o áudio mais a internet, né? É o rádio mais a internet. Então, isso é muito interessante. Antes da gente falar do podcast em si, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nesse momento, o podcast é novo, é 2004 que ele surge no mundo. No Brasil, a explosão é muito recente. Nos Estados Unidos, bem antes do Brasil, há mais de 10 anos, o podcast já é um formato muito produzido e muito consumido. No Brasil, meio que juntou um pouco com a pandemia ali, a gente tem, nos últimos anos, um crescente nesse gênero. Então, é um gênero que está no mundo todo começando a ser estudado. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, só tem um consenso sobre esse novo gênero entre os autores da comunicação. É o consenso de que não há ainda consenso. O que é o podcast? Ainda ninguém conseguiu defini-lo na sua amplitude. Por quê? Porque é algo novo. E daqui a pouquinho eu vou passar para vocês duas teorias que nos ajudam a entender por que ainda a gente não tem uma definição fechada do que é um podcast. Mas a gente tem algumas pistas, né? O que se diz sobre esse novo gênero? Alguns dizem que ele é uma adaptação da linguagem radiofônica na internet, ou seja, o rádio, que era o rádio de antena, o rádio daquela emissora tradicional que migrou para a internet. Tem alguns autores que falam, é uma mídia híbrida, é diferente do rádio. Existiu uma discussão muito grande dentro do grupo de trabalho que eu participo, na Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Comunicação. Alguns diziam, não, podcast não é rádio. Hoje já chegou no consenso, é rádio sim, tá? Outros vão dizer que é um processo midiático que emerge a partir da publicação de arquivos de áudio na internet. Outro vai dizer que é uma forma de rádio contemporânea. Outro autor vai dizer que é uma atualização do rádio na internet. O outro vai dizer que é um microdispositivo de radiofonia expandida. E outro vai dizer que é uma linguagem híbrida. Eu diria para vocês que o podcast é tudo isso junto e ele está buscando a sua identidade. Ele ainda não tem uma identidade fechada. Ele é um gênero que acaba de nascer, se a gente for pensar, 2014, 2024. Ele é ainda um jovem, e é por isso que ele está buscando essa definição para ele mesmo. E aí, a gente vai para dois conceitos que eu acho que é imprescindível que todos nós entendamos para que quando a gente olhar essa ecologia sonora, tudo aquilo que a gente tem, a gente consiga perceber e conseguir ter uma posição crítica. Um dos autores que eu gosto muito, que é o Jenkins, o Henry Jenkins, ele já não está tão na crista da onda na comunicação, mas ele fala algumas coisas que são muito interessantes. E é ele que vai trazer o conceito de convergência para os estudos da comunicação. E aí ele vai dizer que a convergência está ligada a um fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam.
Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imagina estar falando. Então, se a gente perceber, nós estamos vivendo o momento da convergência, em que todas essas transformações que a gente está vivenciando, tecnológica, ela vai afetar as tecnologias, o mercado, a questão cultural, a nossa vida social. Então, essa convergência é esse momento que a gente está vivendo. E ela não é uma convergência só, o áudio foi para a internet. Não é só isso, é muito mais do que isso. Tanto é que nesse contexto pós-internet, né, que a gente está vivendo, nos possibilita, por exemplo, virar produtores de conteúdo, né, e produtores de conteúdo de áudio como podcast. Então, convergência é algo bastante interessante. Se você quiser estudar sobre isso, o Jenkins tem vários livros, todos eles traduzidos já para o português, tá? E um segundo conceito que, assim, eu acho que ele é muito importante, que é do Fiedler. Eu trouxe essa citação de um artigo que eu escrevi, mas para mim, assim, para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa entender o que é a midiamorfose, a transformação da mídia. E aí, esse conceito, ele diz o seguinte: da mesma forma que provoca uma transformação na velha mídia, as mídias emergentes também carregam em si características das mídias anteriores, num processo de mútua afetação, com o novo meio se apropriando de características do velho, desenvolvendo-se até chegar a uma identidade e linguagem de Fiedler, e linguagens próprias. Isso é possível em função dos conceitos de Fiedler, baseados na evolução das espécies, de coevolução, coexistência, metamorfose, propagação, sobrevivência, oportunidade e necessidade e atraso na adoção. Em síntese, o que o Fiedler vai nos dizer? Ele diz o seguinte: toda mídia que nasce, ela carrega consigo a mídia anterior. Então, veja, toda mídia que nasce, o conteúdo da mídia que nasce é a velha mídia, tá? Então, quando o podcast nasce, ele é o rádio que migra para a internet. Ele não tem uma característica ainda, ele pega a mídia velha, que é o rádio, e vai para a mídia nova, que é a internet. Só que aí, o que o Fiedler vai nos dizer? Que ocorre uma mútua afetação. A mídia nova começa a afetar a velha entre aspas aí, né? E a velha afeta a nova e a nova afeta a velha. E aí, com essa mútua afetação, o novo formato ou a nova mídia vai ganhando a sua característica. É por isso que ainda a gente não tem uma definição exata de podcast, porque a gente está nesse processo de mútua afetação. O podcast tem muito de rádio, eu diria que ele tem tudo de rádio, só que aos poucos ele começa a também pegar características dessa nova mídia que é a internet. E essa mútua afetação, a gente não chegou ainda num ponto final, ela está em evolução. Evolução das espécies, depois é coevolução, coexistem, se transforma, propaga, sobrevive e aí cria oportunidade, necessidade e atraso na adoção. Que nem atraso na adoção. O Brasil demorou para acordar para o podcast, né? Alguns estão mais adiantados, alguns ainda estão, por exemplo, na evolução, outros já estão na metamorfose e assim vai. Então, esse é um conceito que é muito interessante, que é do Fiedler. Esse livro ainda não tem tradução para o português, mas você o encontra na língua inglesa, que é a língua do Fiedler. Certo? Acho que com esses dois conceitos a gente percebe que o podcast é um novo gênero que está sendo criado, está sendo transformado e ele está buscando as suas características próprias. E aí eu trago para vocês, para que a gente comece a compreender um pouco mais, é um artigo da Maíra Trinca e da Simone Figueiredo, em que elas vão trabalhar esses formatos, os formatos de podcast que existem, e elas vão fazer uma leitura
É uma proposta de classificação baseada em estruturas. Se você for procurar ali no Google Acadêmico, que é onde a gente encontra materiais mais ligados ao pensamento científico, né, do pessoal da comunicação e de todas as áreas, você vai ver que tem várias classificações baseadas em várias coisas. Eu gosto dessa classificação da Maíra e da Simone, porque é uma classificação simples, e nesse momento ela dá conta da gente entender que formato é esse, né? Que quem não conhece vai passar a conhecer, e quem já conhece já ouve. Com seriados. O conversado é quando tem um diálogo entre duas ou mais pessoas. A maioria dos podcasts começou assim. Era eu conversando com alguém, ou eu e mais dois, três conversando com alguém, ou eu mais dois, três conversando com mais dois, três, quatro. Se você escuta podcast, puxa aí pela memória que esse conversado é a base, né, a estrutura usada por muitos e muitos e muitos podcasts que a gente tem. É uma fala dinâmica, é uma conversa, né? Ela usa poucos elementos sonoros, normalmente apenas nas vinhetas e na transição de quadros. Então, ele é muito baseado na palavra. Se a gente for lembrar da linguagem radiofônica, que é palavra, música, efeitos e silêncio, ele vai deixar efeitos e música e silêncio um pouquinho de lado e vai ficar muito na palavra. Então, é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Aí ela vai trazer, depois elas vão mostrar alguns exemplos, né, de conversados e seriados. E o que seria o seriado? Ao invés de uma conversa, é uma narração, tá? Normalmente, eu estou ouvindo um som que parece que eu caí, eu continuo on. Mário, você pode me dar um feedback ou por acaso eu caí? Você duas vezes paralisou tudo e daí agora você voltou. Ah, tá. Então, pera só um pouquinho. Deixa eu desligar isso daqui. Eu não sei por que que isso ligou. Só um minutinho. Eu vou parar de compartilhar a minha tela. Ficou tudo preto. Agora eu voltei. Estão vendo o meu Sim, slide? sim. Mari, eu tô com o meu WhatsApp aqui. Se acaso eu cair, você me avisa por aqui que eu consigo ver. Tá bom, então. Eu volto um pouquinho ou vocês me acompanharam até aqui no seriado? Volta uns 2 minutos. Ok. Beleza. Então, o que a gente estava falando? Desculpa, pessoal, a internet, vocês sabem como é que é. Que na classificação dessas duas autoras, que é a Mayra e a Simone, elas vão classificar o podcast em duas grandes categorias. A primeira delas são os conversados e a segunda os seriados. Os conversados é com base no diálogo entre duas ou mais pessoas. Se a gente for puxar pela memória, a maioria dos primeiros podcasts que ficaram famosos aqui no Brasil foram os conversados. Montava-se uma mesa, duas, três ou mais pessoas, convidavam mais duas, três ou mais pessoas e conversavam sobre uma temática. Então, os conversados são baseados numa fala dinâmica e eles vão ter poucos elementos sonoros. Normalmente somente as vinhetas e uma transição, vinhetas de transição de quadro. Se a gente for lembrar da linguagem radiofônica que a gente viu na primeira disciplina, em que a gente tinha a palavra, a música, os efeitos e o silêncio,
Os conversados são muito baseados na palavra, poucos elementos sonoros dentro dos outros elementos da linguagem. E aí, o seriado. O seriado não é uma narração, ou perdão, não é um diálogo, ele é uma narração. Ele vai ser narrado e normalmente ele vai seguir um roteiro bem estruturado. Ele tem um fio condutor. Pode ser apresentado por mais de uma pessoa, isso não é problema, pode ser 2 ou 3 pessoas, podem conter inserção de outras vozes como fontes. Só que o mais interessante, e aí eu vou dizer para vocês, das 2 classificações, o tipo de podcast que eu mais gosto é o seriado, você vai ter uma produção técnica mais elaborada. Aí vai entrar efeito, vai entrar trilha, dá para entrar silêncio, e aí a gente vai poder chegar na paisagem sonora, que é aquilo que a gente viu na primeira disciplina. Então, o conversado é baseado no diálogo, pouca inserção sonora. E o seriado, ele é uma narração com um roteiro estruturado, em que você pode ter uma multiplicidade muito grande de sonoridades, e isso torna o podcast muito mais prazeroso. Ele é mais difícil de fazer, mas ele é muito mais prazeroso de ouvir. Ainda dando sequência nessa ideia da classificação. Elas, dentro dos conversados, né, um dos primeiro que tem, que é esse que é mais popular, é o diálogo que vai seguir um assunto central, um tema específico. E aí, por exemplo, um dos primeiros podcasts que fizeram muito sucesso no Brasil foi dos Jovens Nerds, né? O Nerdcast. Mas aí, elas mesmas, isso aqui são exemplos que as 2 autoras trazem. Não sei se você conhece o Xadrez Verbal da Central 3 Podcasts e o Naruhodô da B9. Naruhodô é uma palavra japonesa, né, que quer dizer verdade. Naruhodô é verdade, isso que você está falando? Ou você quando você concorda com alguém. Então, esses são 3 exemplos desse formato de podcast conversado que a Mayra e agora fugiu o nome, Simone, né, apresentam como MesaCast. É um diálogo que segue um assunto central, um tema específico. Então, por exemplo, você é professor de ciências, quer falar sobre mitocôndrias. Então, você poderia juntar você, mais um professor de ciência, e mais alguns alunos e conversar sobre esse assunto, né? Eu não entendo nada desse assunto, mas eu imagino que seja bastante interessante. Eu sei que hoje a gente consegue até sair um pouco dessa questão só da biologia, entrar na saúde, entrar em várias temáticas de um tema específico. Então, você pega um tema, junta um grupo, né? Ou você convida um outro professor, ou você faz com os teus alunos e vocês vão discutir um assunto central, um tema específico, tá? Também, além do cast, né, do MesaCast, que é um grupo conversando, pode ser uma pessoa entrevistada. Então, por exemplo, os teus alunos entrevistando uma fonte, que a gente chama, né, um outro professor, ou se for de história, né, eu imagino que você, na sua cidade, na sua região, poderia trazer alguém que conheça bastante sobre a história da cidade ou que participou da inauguração da escola, algum tema ligado à história, né? E os alunos, junto com você, professor, por exemplo, podem entrevistar essa pessoa. Então, o diálogo, a conversa é uma entrevista e não mais um bate-papo entre muitas pessoas conversando sobre a mesma temática. Então, traz um convidado ou 2 também, não há problema. Quanto mais convidado, começa a ficar mais difícil de você organizar. Então, eu sugiro para quem está começando um convidado só, um entrevistado só. E aí você traz essa pessoa para falar também sobre determinado tema, é lógico, mas é uma pessoa que é entrevistada. As meninas trazem 3 exemplos, que é a Guilhotina do Le Monde Diplomatique Brasil, o Ilustríssima Conversa da Folha de São Paulo e o Mano a Mano. Mano a Mano é um programa que o pessoal gosta bastante, né? Os jovens gostam, e o Guilhotina e o Ilustríssima Conversa é um público mais adulto,
que gosta, mas se você não conhece, então tem aqui essas referências para que você conheça o que é o primeiro formato, né? O MesaCast e o que é aquilo que eles estão chamando de entrevista. Então, esses são os formatos dos conversados. Dos seriados, você vai ter um que eles chamam de jornalístico, que o fio condutor da narração, lembra que o seriado é uma narração, é um tema ou um assunto específico, mas é baseado em fatos, tá? Por isso que ele é chamado de jornalístico. O fio condutor da narração segue um tema ou um assunto específico, podem aparecer vozes de fora que atuam como fontes de informação. Mas é uma narração que vai tratar de um assunto específico que não é ficção, ele é baseado em coisas que estão acontecendo. Então, a Rádio Escalafandro, do Tomás Chiaverini, o Café da Manhã da Folha, muita gente escuta porque ele traz uma atualização do dia a dia, e Fronteiras da Ciência, que é produzido pelo Instituto de Física da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, dentro dos seriados, você tem esse que é o jornalístico e o de ficção, né? Aquilo que ele vai chamar os narrativos, que o fio condutor é uma história que apresenta personagens bem definidos. Então, dentro dos seriados, então a gente viu aqui, a gente tem os jornalísticos e a gente tem os narrativos, em que você vai contar uma história. E a história pode ser aquilo que a gente vai chamar uma história de realidade. É uma história real que é contada. E aí eu quero te convidar, se você não ouviu Praia dos Ossos, gente, é uma escuta que vale a pena você ouvir. Foi um dos primeiros podcasts seriados narrativos baseados em realidade do rádio, né, da produção brasileira. Eles vão falar sobre o assassinato da Leila Diniz pelo Doc Street, e é muito, muito, muito bem produzido. Então, é a história, né, do assassinato da Leila Diniz. A Mulher da Casa Abandonada fez muito sucesso há uns 2 anos, e O Tempo Quente da Rádio Novelo. Todos esses 3 exemplos aqui são muito bons, em que você vai contar uma história, só que não é uma história de ficção, é uma história de realidade. E é óbvio que o outro, né, seriado narrativo, é ficção, é história mesmo. É baseado nas antigas radionovelas que a gente tinha no rádio brasileiro. É a história, é uma ficção. Então, a gente, hoje, isso nos Estados Unidos é uma febre, esse formato de podcast seriado, narrativo, ficcional, é uma febre. E a gente já tem alguns exemplos aqui no Brasil, como uma D Vai ao Chico, né, da Érica Rose e do Thiago Gazelini, e os Sons e Drinks da B9. A B9 é uma grande produtora de podcasts, depois vocês podem dar uma olhadinha, eles produzem muita coisa. Então, essa é uma proposta de classificação, dialogados, né, conversados, e narrativos ou seriados, mas muitas classificações e outras possibilidades ainda existem, tá? Por quê? Tudo ainda está sendo desenvolvido, está sendo pesquisado, está sendo estudado pelos teóricos / práticos da área. Portanto, assim, o que eu queria, eu apresento para vocês essa primeira classificação baseada nas estruturas, mas você não precisa ficar preso a nenhuma classificação. Vai ser um pouco difícil você fugir completamente dessa estrutura, porque elas, por enquanto, abarcam basicamente tudo que a gente tem. Mas você não precisa ficar preso, você pode misturar as classificações naquilo que você está pensando em fazer, você pode ser muito criativo, porque nada é errado. Está todo mundo experimentando, está todo mundo aprendendo, conhecendo essa nova mídia, né, do áudio que migrou para a web. Então, há muito espaço para criatividade, para experimentação, o uso da linguagem radiofônica na sua potencialidade. Como a gente viu, os seriados nos permitem usar mais a linguagem, usar mais música, usar efeitos. Se você conseguir produzir isso, vai ser ótimo. Mas não, eu tenho mais interesse no formato que é o mais conversado, é mais diálogo, não tem problema, tá valendo tudo, tá? Então, identifique tudo isso,
procure conhecer. Aqui tem várias referências. O texto que eu passo para vocês, eles aprofundam um pouco mais tudo isso que eu apresentei. É importante que vocês leiam e que vocês escutem algumas coisas, até para entender, para onde está caminhando esse novo gênero, com esses diversos formatos que ele tem. E aí você incluí-los aí no seu hall de possibilidades dentro da sala de aula. Dá para produzir muita coisa, e eu te convido a ouvir algumas dessas produções que a gente falou. Praia dos Ossos, se você ainda não ouviu, vale muito a pena você ouvir. E um outro, porque essa classificação e esses exemplos são das próprias autoras do artigo, mas tem um que eu gosto muito, que ele fala exatamente desse mundo sonoro, que é justamente o mundo sonoro, que é inclusive fruto da tese do autor, que acho que é Tomás, eu agora fugi o nome, mas se vocês tiverem interesse, eu posso mandar para vocês esse link. Então, são algumas das possibilidades que nós temos de produzir podcast, sabendo que é uma mídia nova. Quem começou lá atrás, hoje já está produzindo, eu até brinco, ganhando dinheiro, ficando famoso. Mas, para nós, enquanto professores, é muito interessante quando você consegue, por meio das novas tecnologias, no caso, hoje, por meio da internet e dos múltiplos aplicativos e sites que nós temos, conseguir produzir com qualidade, disponibilizar para qualquer pessoa ouvir, incluindo os teus alunos, a tua comunidade, os teus pais, os pais dos alunos, toda a escola, por meio de um telefone celular, de uma internet, de um notebook ou de um computador. Então, eu peço que vocês leiam o artigo, ele vai aprofundar um pouco tudo isso que a gente falou, e principalmente, né, além de ouvir podcasts, que é a tarefa dessa semana, ligados à educação, já aqui, né, o nosso curso é Mídias Integradas na Educação, você também continua expandindo essa tua escuta, porque muita coisa boa está sendo produzida, e uma coisa boa pode fazer com que você tenha ideias, tenha insights. Não, isso que ele fez eu posso produzir daquele outro jeito. Então, essas referências, elas são muito importantes. Algumas pessoas, que nem o Adam Curry, saiu do zero. Nós não precisamos sair do zero, a gente pode sair já com uma base de muita coisa que já estão produzindo, tanto na área da educação quanto fora dela, para nos inspirarmos, conhecermos um pouco mais essa mídia e, a partir disso, passar. Eu sei que algumas pessoas já produzem, quem não produz, passar a produzir, e quem já está produzindo, produza mais ainda, porque eu tenho certeza que a gente envolvendo os alunos nessas produções, o envolvimento deles com as disciplinas e com o próprio conhecimento, isso aumenta bastante. Eu me coloco aqui à disposição para responder alguma dúvida, se ficou alguma questão em aberto. Estou à disposição se alguém quiser contar alguma coisa, de alguma coisa que escutou e que gosta. A gente tem ainda aí uns minutinhos para isso. Temos aí 10 minutinhos, pelo menos, para que vocês interajam. Acho que todo mundo entendeu, né, Mário? Com certeza. Eu vou agora parar a gravação. Certo. Pronto.